Olá! Estamos aqui na terça-feira, 16 de novembro, um dia depois do 131º ano de comemoração do primeiro golpe militar bem-sucedido da história de nossa insana república. Comemorado todo ano, né? Como proclamação da república. Um golpe militar que derrubou o imperador, exilou o imperador, e é comemorado nos quartéis, nas ruas, como a República, que não tem nada de república, nunca teve, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas a respeito disso é que nós estamos fazendo esse vídeo de hoje e temos ainda como outros assuntos a estreia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP22 no Egito, cobrando países ricos e criticando o Bolsonaro, né? É uma conferência sobre o clima. Também o vice-presidente em exercício, o Mourão, né? Dizendo que o Bolsonaro não está indo para o palácio porque teve uma erisipela, uma ferida na perna e não pode vestir calça. Quero saber que ferida é essa que impede uma pessoa de vestir uma calça, mas vamos chegar lá. E também uma nota pra lá de ridícula do general, não é de 4 estrelas não, de pijama, Eduardo Vilas Boas, tido como o grande líder. O líder, ele é uma pessoa doente, vamos respeitar a doença dele e vamos deixar as palavras dele na dimensão que elas têm, uma dimensão muito próxima de zero. Ele não comanda nenhuma tropa e na condição que ele está, ele não pode nem sequer empunhar uma arma, nem ir para frente de uma manifestação de quartel, mas está aqui apoiando numa nota, né? Ridícula, aliás, muito ridícula, viu, general? Precisava preservar um pouco o seu próprio problema de saúde, o senhor, começar pelo senhor. Bom, eu quero também agradecer a você pela sua permanência. Essa semana eu tive alguns problemas com a conexão do meu microfone, eu não fui devidamente atento e isso me tornou os meus vídeos, todos eles, até anteontem, com difícil audição. Mas desde ontem que eu recuperei e percebi o problema que estava acontecendo, alertado a começar pelo professor Marcos Formiga, mas depois por muitas pessoas que comentaram esses vídeos, e espero que você me perdoe por esse erro aí, né? Pois bem, como eu já lhe disse no começo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse no Egito, onde se reúne a cúpula do combate aos problemas climáticos no mundo, que a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza. E cobrou dos países ricos uma efetiva luta, um dispêndio de recursos, de tecnologia para combater o aumento da temperatura que prejudica toda a população do planeta. E ele cobra os países ricos e também criticou o Bolsonaro, que isolou o Brasil, e a prova desse isolamento foi exatamente o grande sucesso que Lula fez nesta quarta-feira, 15 de novembro, nada a ver com o aniversário do golpe republicano no Brasil, né? Mas foi uma grande agitação lá no Egito, contado pelos repórteres que estão lá, porque o Brasil está voltando a ter uma visibilidade na sua política em relação à preservação da natureza. O senador eleito Mourão, né? General Mourão, foi quem recebeu, hoje ele é vice-presidente em exercício, ex-vice-presidente no exercício do cargo, recebeu os novos embaixadores credenciados pelo Itamaraty no Palácio do Planalto e explicou à imprensa que a ausência de Bolsonaro no Planalto é uma ferida, uma erisipela, né? Fazia tempo que eu não via isso é do tempo do meu avô, que está na perna dele, né? O que o impede de vestir uma calça. Olha, sinceramente, uma pereba, como dizia minha avó, impedir
O meu avô, por exemplo, quando tinha erisipela, vestia a calça normalmente, né? Não vai ver, não vem para o Planalto de bermuda. Bom, primeiro é mentira, isso não existe. Uma erisipela, a bermuda só exibiria que a perna está normal. Que conversa mole é essa? Esse general Mourão também, que figuraça, hein? Que é o próprio exemplo do que é o Exército Brasileiro, do qual ele é considerado um grande galpão, né? Pois bem, se eu não achasse isso tão ridículo, eu até exporia o meu amigo Luiz Gonzaga com aquele grande sucesso que o Silvio Santos repete nos programas dele. Que mentira, que lorota boa. Deus do céu, a que ponto nós chegamos na cúpula desta república, desse golpe militar que é festejado há 131 anos, hein? Bom, eu já falei para vocês que ontem, no dia 15, foi comemorado esse aniversário, né? 31º, o general Eduardo Vilas Boas, que não é o general de 4 estrelas, é um general de pijama, prontinho para ocupar a presidência de um círculo militar, de um clube. Não está pronto, não, porque ele tem uma doença chamada ELA, que o impede de se movimentar. Então, todos nós devemos ter compaixão pela doença, mas ele deveria ter sido a primeira pessoa a zelar pela própria integridade, não soltando essa nota estúpida que defende coisas que não existem, fantasmas completamente absurdos, né? Desse delírio bolsonarista. Ele escreveu o seguinte, meus amigos: a população segue aglomerada junto às portas dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas. Não! Esse bando de bolsonaristas que está em porta da... está pedindo socorro a nenhum militar, não está pedindo um golpe contra a democracia, um golpe contra o povo brasileiro, que escolheu livremente quem deve ser o próximo presidente da República. Eu sou contra a reeleição, sou contra principalmente uma segunda reeleição, uma terceira eleição de Lula, mas isso aqui é uma mentira. Esse general, além de doente, é mentiroso. Ele diz o seguinte: com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e dúvidas sobre o processo eleitoral. Não há dúvida nenhuma, general de pijama, não há dúvida nenhuma sobre o processo eleitoral. Nenhuma fraude foi provada, observadores internacionais aprovaram a eleição brasileira, e tudo não passa de lorota de seu amiguinho que arrumou empreguinho para o senhor doente, tudo em cadeira de roda, no começo do governo, e hoje sabe-se lá se além do salário de marechal que recebe, o senhor ainda recebe alguma coisa. Ô general, vai para a cama um pouquinho, tá? Olha, a respeito do caráter pacífico dessas manifestações, a mentira do general é desmentida pelo episódio que aconteceu com um colega nosso, o jornalista Marcelo Auler, 66 anos, carioca, que trabalhou na Rádio Globo, no Globo Jornal, no Pasquim, no Jornal Movimento, na revista Manchete, na sucursal do Jornal do Brasil, em Brasília, no Jornal de Brasília, na Folha de São Paulo, no Jornal Informática Hoje, nas revistas Balanço Financeiro e Isto É, Administração e Marketing, no Jornal Retrato do Brasil, na revista Veja, no Jornal Dia, na Carta Maior, um site, no mínimo, site, na TV Alerj, na TV da Assembleia do Rio, e na sucursal do Estado de São Paulo, no Rio, na Serp TV, Escola, no Consultor Jurídico, na revista Carta Capital, no Jornal Lance, no Jornal do Brasil Online, e foi sócio de dois queridos amigos meus. O advogado criminalista do primeiríssimo time, Dr. Pedro Paulo Negrini, e o grande jornalista policial, Renato Lombardi. Esse rapaz estava filmando a manifestação de bolsonaristas na porta do prédio do chamado Ministério do Exército, ali na Praça da República,
de frente à estação da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, e fez a seguinte pergunta para um senhor, 70 e poucos anos, um pouco mais velho que eu. O que é que os senhores esperam que vão conseguir com isso? E o senhor dizia, não, nós vamos conseguir que seja aprovado, que houve fraude na eleição e que o presidente Bolsonaro anule a eleição do Lula e o presidente Bolsonaro assuma. Mas quem disse que fraude é que houve? Quem disse, cara? Aí se aproximou um agressivo e disse, olha, vai apagar aí essa entrevista e tal. E nisso veio a polícia. O policial, já também no mesmo tom bolsonarista, não é pacífico não, general Vilas Boas. Cria vergonha, rapaz, na tua idade, com essa doença. Bom, é o seguinte, apareceu o sargento, que era uma pessoa mais ilustrada e mais cordata, e disse, vamos para a delegacia, vamos sair daqui. E aí levou para a delegacia todo mundo, os testemunhos, o entrevistado e o jornalista. Chegou na delegacia, o policial civil disse o óbvio do óbvio do óbvio, que era simplesmente o seguinte: vocês não vão me incriminar por abuso de autoridade, vão embora, vão para casa, ou então volte para a sua manifestação. Isso aconteceu com a equipe da Rádio Jovem Pan, isso aconteceu com a equipe da Deutsche Welle, isso tem acontecido por aí, e o alvo é comunista. Então eu vou dar uma aulinha de história universal para esse bando de babaca. Não tem comunismo mais, o comunismo hoje se limita à Rússia, a Cuba e à China. Só que o comunismo na China hoje é fascista. É um fascismo que está descrito brilhantemente no livro Esquerdas e Direitas, do meu querido amigo baiano, aqui eu estou vendo se acha aqui, né? Joacy Góes. Joacy Góes, que foi presidente da Academia Baiana de Letras e que atualmente é do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, mostra que a China hoje é mais próxima do fascismo de Mussolini do que do comunismo de Stalin. Vão estudar, voltem para o grupo escolar. Carla Zambelli, volta para o grupo escolar para ver pelo menos se consegue escrever. Pelo amor de Deus. Bom, por causa dessas manifestações, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em Nova York, dirigiu-se a uma pessoa que eu agredi e disse: perdeu, mané, não amola. Lauro Jardim, meu querido amigo, o colunista do Globo, noticia a existência de 700 mil interações dessa reação do doutor Barroso. E quem reagiu também foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, a dona Rosa Weber, que disse: liberdade de expressão não abriga agressões nem manifestações que incide ódio e violência, inclusive moral. O discurso da ministra foi por ocasião do Dia Internacional da Tolerância e 2 dias depois dos ataques dos militantes bolsonaristas contra os ministros que estão em Nova York. Eu sou contra a viagem a Nova York, eu sou contra ministro viver dando banda por aí. Ministro tem que trabalhar no Supremo, principalmente por causa dessas manifestações, por causa dessa ameaça permanente à democracia, por gente como o general Eduardo Vilas Boas, que devia estar em casa, curando-se, ou curando não, porque a doença dele não tem cura, mas tomando o remédio necessário, né? Bom, por falar em remédio, a China se distanciou da Rússia e condenou a guerra na Ucrânia na reunião do G7 em Bali, quando um míssil matou 2 pessoas na Polônia, mas o Joe Biden, todo mundo está dizendo que é mais fácil ninguém sabe ainda de onde partiu o míssil, mas é mais fácil ser ucraniano do que ser russo. Hoje também é um dia para se lamentar, porque Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, ídolo do voleibol brasileiro, 2 dias depois de convocada para fazer parte da equipe de transição do desgoverno Bolsonaro para o governo, para a Frente Amplíssima, que vai ser chefiada primeiro pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e depois vai dar contribuição para a transição para o governo Lula, morreu de um ataque cardíaco aos 62 anos. Só que esse ataque cardíaco tem
uma proveniência preocupante, mais preocupante que o próprio ataque que a matou, que é a volta da Covid. A Isabel foi ao hospital, onde morreu, por causa de uma inflamação pulmonar e pensando estar sendo vítima da Covid. Antes de encerrar isso aqui, eu quero convidá-lo para a entrevista que eu fiz com o Renan Calheiros, entrevista em que o senador, pelo MDB de Alagoas, proclama a necessidade de punir Bolsonaro pelos crimes que ele tem cometido na presidência da República. E também eu o convido para o Dois Dedos de Prosa com a escritora Heloísa Seixas, que escreveu um raríssimo, um belíssimo, um comovente texto, quase literário, quase fictício, mas baseado na realidade, do caos que foi o convívio dela com uma mãe com Alzheimer. Os 5 anos, primeiros anos do Alzheimer da mãe, ela descreveu nesse texto. A mãe viveu mais 5 anos e morreu em consequência de efeitos do Alzheimer. E o livro, Um Lugar Escuro, O Lugar Escuro é um livro que precisa ser lido, porque o Alzheimer é uma doença do nosso tempo. As pessoas sobrevivem mais, mas tem também mais doenças de senilidade pela idade, de perder a razão por causa da senilidade, pela velhice. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, um té